Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo para que ajudem a ampliar o nosso alcance. Você já deu uma curtida? É importante para nós. Hoje vamos explicar por que Lula virou um turista no próprio Brasil. Infelizmente, Lula rompeu com sua promessa mais importante para o seu governo como presidente do Brasil. A sua persistente ênfase na necessidade de ser eleito para reconstruir o Brasil, que foi o combate à fome e à miséria, deu lugar a uma preocupação maior em se aparecer para o resto do mundo, numa clara demonstração de que Lula está buscando uma promoção pessoal. A urgência de reconstruir o Brasil, de combater a pobreza e o desemprego do povo brasileiro, de fazer os brasileiros comerem pelo menos 3 refeições por dia, tudo isso foi deixado em segundo plano. Lula começou o governo mais preocupado em punir bolsonaristas, principalmente depois que houve atos fascistas e quebra-quebra em 8 de janeiro em Brasília. Até nisso o petista faltou com a palavra. Lula prometeu que não iria fazer um governo vingativo, mas um governo de paz e de amor, e declarou que não haveria bolsonaristas nem lulistas, mas apenas brasileiros. É a retórica da democracia, palavra usada e abusada de maneira vaga pelo presidente do Brasil. Só que Lula, o grande pacifista, descumpriu a promessa, não conseguindo esconder o caráter revanchista, de vingar a prisão e o impedimento de se eleger em 2018, motivados pela Operação Lava Jato de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que abriram caminho para a eleição de Jair Bolsonaro. Mas além de descumprir esta promessa, Lula descumpriu a promessa mais importante de sua campanha. Lula disse que queria governar para os pobres e centralizar seu foco na reconstrução do Brasil, prometendo desenvolvimento e melhorias para o povo brasileiro. No entanto, Lula, assim que tomou posse, não fez uma única iniciativa em favor de sua causa maior, voltada ao povo necessitado. Nos primeiros meses de governo Lula, só foram lançadas propostas sem trazer uma única ação concreta, que só começou a se esboçar a partir do 3º mês e ainda assim, com medidas meramente paliativas. Por outro lado, Lula não tardou a viajar para o exterior. Visitou países da América do Sul como a Argentina e Uruguai. Também visitou os Estados Unidos. Entrou em contato com líderes de esquerda como Bernie Sanders e José Mujica. E recentemente resolveu intervir no conflito entre Rússia e Ucrânia propondo um acordo de paz mediado pelo Brasil. O tal Clube da Paz composto por vários países com postura neutra a esse conflito. Lula depois viajou pela Ásia, falou com o presidente da China, Xi Jinping. Viajou para os Emirados Árabes Unidos, onde ele e sua janja ficaram num dos melhores hotéis na capital, Abu Dhabi. Um hotel 7 estrelas com Lula e janja considerados hóspedes VIP. Em seguida, viajou para Portugal, falando com autoridades, empresários e intelectuais, enquanto sua janja foi comprar gravatas caras para o marido, além de roupas chiques para ela mesma. Com todas essas viagens, Lula se divertiu e se ostentou como um pavão alado para o restante do mundo, e ganhou ainda uma colocação na revista Time, na lista das 100 personalidades mais influentes do mundo. Querendo se destacar como líder internacional, Lula busca promoção pessoal, através do caso da Rússia e Ucrânia que por meio de seus respectivos presidentes, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, disputam o território da Crimeia. Embora as esquerdas festejem a suposta façanha de Lula como líder mundial, disposto a promover a paz entre os povos e a salvar a humanidade planetária, sua atitude representa um erro muito grosseiro, que além de significar uma ação precipitada, pois Lula poderia esperar um ano para viajar para o exterior, causou prejuízos ao Brasil que espera a reconstrução. Segundo dados do IBGE, entre janeiro e março deste ano, o desemprego aumentou em 8,8%, um dado vergonhoso para um presidente que, prometendo trabalhar pelo Brasil, preferiu viajar. O dado é um agravamento do quadro de desemprego deixado pelo governo Jair Bolsonaro nos 3 últimos meses de mandato. Mas o pior disso tudo é que Lula anunciou que irá fazer viagens internacionais todo mês, sob o pretexto de que irá recuperar a imagem do Brasil no exterior e colocar o nosso país como protagonista no jogo geopolítico mundial. A ideia de Lula é se projetar mundialmente como um líder carismático, como negociador internacional e um defensor da paz entre os povos, fazendo seu nome no cenário internacional. Lula quer fazer turismo, como se isso pudesse lhe dar visibilidade, e como um turista Lula não tem noção real dos problemas graves do povo brasileiro. Certa vez Lula prometeu viajar para o Nordeste para conhecer de perto os problemas sofridos pelos brasileiros. Conhecer os problemas? Como assim?
Pelo jeito, Lula deixou perdidas suas raízes nordestinas em algum pau de arara que fez viagem de volta para Garanhuns. Lula não precisava intervir diretamente em assuntos internacionais. Se no caso dos assuntos internos, como nos ataques terroristas de 8 de janeiro em Brasília, Lula já tem o ministro da Justiça, Flávio Dino, para monitorar os trabalhos. Para assuntos internacionais, Lula já tem um ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Não há razão para Lula abandonar os brasileiros e achar que está sendo estratégico priorizando a política externa, como quem põe o carro na frente dos bois. Ora, Lula, tenha respeito com o povo brasileiro. Você chorou feito um bebê em seus comícios para defender a reconstrução do Brasil, fez todo um drama para convencer o eleitor que sua prioridade é melhorar a vida dos brasileiros. Puxou o tapete dos adversários, se anunciando como o único candidato a recuperar a democracia no país. Fez tudo isso para depois largar tudo e viajar para o exterior? Tenha um pouco de decência e vergonha na cara, senhor presidente. A fome não se deixa esperar. O Brasil está devastado em todos os sentidos. O ideal é Lula começar governando dentro do Brasil, arrumando a casa que está prestes a virar ruínas. Não tem essa de primeiro viajar para o exterior. O povo pobre não espera, a miséria causou e causa estragos na sociedade e nas pessoas. Lula, pare de viajar para o exterior e vá governar. Cuide primeiro da casa. Cuide do povo brasileiro e depois vai viajar para falar com seus amiguinhos. De que adianta Lula querer recolocar o Brasil no protagonismo mundial, se ele deixa as medidas sociais para segundo plano? Que Brasil Lula irá apresentar se o nosso país está devastado, com o nosso povo agonizado, sofrendo horrores? Enquanto isso, Lula brinca de ser estadista, fazendo viagens de turismo e fazendo discursos cheios de pompa, com muitas promessas, propostas e opiniões, mas poucas ações. Lula quer ser aplaudido, ovacionado. Lula pensa ser o pop-star da política internacional, o gigante bombadão que quer porque quer transformar o Brasil em potência de primeiro mundo. Lula quer fazer sucesso, se acha o galã, o garotão, o Brad Pitt brasileiro, The Boy from Brazil. Lula se acha o super-herói do planeta. É um pássaro? É um avião? Não, é o super-presidente. O super-lulão, o super-homem da Faria Lima, enganando o povo brasileiro, tentando governar sem ter um programa de governo em suas mãos. É triste ver que Lula primeiro se preocupa em promover sua imagem pessoal no exterior, se servindo ao seu carisma conquistado ao longo dos anos, para só depois cuidar do povo brasileiro. Lula viajou tanto, como se estivesse de férias, que deixou o desemprego aumentar, quando poderia ter se prevenido para evitar tamanha desgraça. Isso mostra o quanto Lula, o grande estrategista, erra tanto em estratégia, pois o petista não adotou as prioridades certas, imaginando, com sua teimosia, que primeiro, ele deve se projetar como um líder mundial, para depois salvar a vida dos brasileiros. É como numa casa que pega fogo e o seu proprietário abandona sua residência, para fazer propaganda da mesma e de si mesmo pelas redondezas, talvez esperando que a casa vire cinzas para depois reconstruí-la. Será que Lula vai primeiro esperar o Brasil ser destruído para, depois de se pavonear diante das autoridades estrangeiras, cuidar de um povo arruinado pelo descaso e pela falta de soluções? Além disso, Lula está muito velho e doente, não pode ficar viajando pelo mundo afora o tempo todo. E Lula, que também se tornou um pelego, e abandonou as classes trabalhadoras e os miseráveis em geral, deveria provar que sua prioridade é mesmo o povo pobre, e reconquistar as classes populares que hoje se sentem traídas com o petista que há muito jogou no lixo suas raízes trabalhistas. Lula deveria parar com essas viagens e governar dentro do Brasil. Primeiro resolva os problemas. Socorra o povo brasileiro e promova o desenvolvimento econômico e social, para depois sair por aí passeando pela estrada fora tão contente, com seu chapeuzinho vermelho para ser ostentado para os lobos de Wall Street. Foi o que tivemos por hoje. Agradecemos a audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.